Saudações, amigos do Mundo Botonista. Eu sou o Vitor Herman, sejam bem-vindos a mais um Academia do Botão. Mundo Botonista apresenta Academia do Botão, um oferecimento de Mesas Oliver, fornecedor oficial das mesas do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa. Acesse o nosso site e faça o seu pedido. Bom, o assunto da nossa aula de hoje é como descobrir a melhor medida de botão para mim. Pessoal, por conta das nossas aulas anteriores, que nós ensinamos a medir os botões, mostramos os instrumentos de aferição de medidas, enfim, o pessoal começou a nos perguntar: bom, agora eu já sei medir o botão, agora eu já sei as nomenclaturas, enfim, e como eu consigo descobrir qual é a melhor medida de botão para o meu jogo? Bom, esse também é um assunto muito particular, mas eu posso passar para vocês algumas dicas para sanar aí essas curiosidades de vocês. Bom, e a primeira dica que eu vou dar para vocês talvez seja uma dica um tanto quanto óbvia, mas muitas vezes acontece. Às vezes você pode perceber no teu jogo. Bom, primeiramente você tem que degustar o seu jogo, você tem que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, você está chutando muita bola no travessão, né? Isso é um sinal, é um indicador aí de que o seu botão talvez tenha muita bainha. Seja um botão com grau talvez 25, você está chutando e a bola está parabolando, né? Você está fazendo esse movimento. Talvez se você baixar o grau para um grau 22, ela vai parabolar menos. E talvez se você baixar o seu grau para um grau 18, 19, por exemplo, o chute vai ser rasante. Você vai chutar e a bola vai chegar ao gol ainda na ascendente. Então, por exemplo, essa é uma dica que, apesar de ser óbvia, ela ajuda um pouco, né? Um outro indicador, né, para você descobrir uma medida boa de jogo, talvez é quanto à altura do botão. Às vezes você está chegando próximo da área e você está tocando e você está sentindo uma certa dificuldade no toque curto, não no toque longo aqui, mas no toque curto, para ajeitar uma bola. Talvez a sua altura seja muito alta, você está com dificuldade nesse toque. Se você abaixar um pouco a altura do botão, você vai conseguir tocar mais fácil, porque a área de deslize ela vai terminar mais perto da mesa, porque o botão é um botão mais baixo. Por outro lado, esse botão mais baixo, ele pode te dar um chute de longe, com uma certa dificuldade, porque a bola vai oscilar um pouco a mais. Mas isso são coisas que você precisa testar, você vai sentindo no jogo o que melhor vai te apresentar. Bom, um outro fator importante, né, para você encontrar a sua medida é com relação à medida de deslize de paleta, tá? Por quê? Porque existem botões retos e existem botão com deslize de paleta. O botão reto, né, é um botão que você vai paletar ele reto. Então você tem que fazer a força da paletada e a paleta vai cair. Esse botão, ele vai te proporcionar um chute um pouco mais duro, um pouco mais reto, né? E, por outro lado, fica mais fácil para você soltar um pouco a mão, porque ele te exige um pouco mais de força, tanto no chute quanto no toque. Já o botão que tem deslize de paleta maior, por exemplo, esse botão, ele é um botão que tem 2 graus de deslize de paleta. Ele é um botão que a paleta ela vai deslizar naturalmente, o toque ele vai ser mais suave. Por outro lado, o chute desse botão, ele vai te apresentar um tanto quanto de... ele vai ficar arisco, você vai chutar e a bola vai sair mais fácil, né? A paleta sai mais fácil do botão e o chute vai ficar um pouco mais leve, um pouco mais fácil de soltar, você vai ter que segurar um pouco a mão. Então essas também são características aí que você pode optar por um botão reto ou por um botão com uma área de deslize maior. Bom, importante também a gente
falar aqui sobre a área de atrito e a cava, né? Um botão que tem uma área de atrito maior, por exemplo, uma área de atrito 5, uma área de atrito 6 milímetros, é um botão que, por si só, ele já vai ter um peso maior. Ele tem uma parte inferior do botão pesada. Existem botões que têm 3 milímetros de área de atrito, 3,5, né? Um botão mais leve. Muitos dizem que a área de atrito maior, ela facilita no botão andar, apesar de ser pesado, né? Ao passo que a área de atrito menor, ele vai fazer um pouco de barulho o botão, mas ele vai deslizar muito bem também, vai ser um botão leve, né? E a cava, né, é uma parte do botão muito importante, né? Essa área que não entra em contato com o piso da mesa, né? Porque quanto mais cavado o botão, mais leve ele vai ser, ele vai te apresentar um toque muito leve, né? O botão anda fácil, e o botão vai ser aquele chute seco, aquele chute de supetão. Ao passo que um botão menos cavado vai ser um botão mais pesado, é um botão que ele vai andar mais macio na mesa por conta do peso. Inclusive ele vai se aproximar mais da bola, ele acerta a bola e ele acompanha um pouco a bola na sua trajetória, né? E ele vai dar um chute maçante, ele vai dar aquele chute que o botão acompanha a bola na saída, né? E isso tudo faz parte também, né, do que você pode achar melhor uma forma ou outra. Bom, pessoal, e se vocês não estão familiarizados com todas essas nomenclaturas que nós já falamos aqui na aula de hoje, cava, área de atrito, bainha, tamanho do furo do botão, enfim, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link de algumas aulas anteriores para que isso fique padronizado e facilite aqui o entendimento de vocês sobre esse tema. Bom, essa questão de medida, ela variou muito no tempo, né? No final da década de 80, começo da década de 90, os botões que eram utilizados naquela época, na maioria eram botões fechados com furinho e argolas, que tinham bainhas de grau 27, 26. Com o tempo, foi se baixando as medidas para botões com grau 23, 22, e teve até um período na década, já em 2010, 2011, que muita gente começou a utilizar botão com bainha 19, 18, né? Talvez a bola possibilitava aquele tipo de jogo, enfim. E eu queria lançar aqui, para finalizar essa nossa aula de hoje, um desafio para vocês. Postem aqui, amigos botonistas, quais as medidas que vocês estão utilizando para a gente poder ver qual é a medida mais utilizada nos tempos atuais aqui. E eu gostaria de convidar vocês, finalizando esse vídeo, para que no próximo sábado nos acompanhem em mais um Academia do Botão. Sometimes thoughts on vision